Olá! Se você nos segue aqui no Instituto Nutrição Comportamental, você conhece o nosso livro, Nutrição Comportamental, certo? Mas algumas pessoas nos perguntam qual a diferença desses dois livros, né, do Ciência do Comportamento Alimentar, né, já que nós temos aqui autores, né, comuns. Você também tem essa dúvida? E esse livro, você conhece? Comporte-se. Será que ele tem alguma coisa a ver com os outros dois? Por isso nós resolvemos gravar esse vídeo para conversar aqui sobre algumas similaridades e algumas diferenças fundamentais entre essas obras. O livro Nutrição Comportamental é um livro seminal que apresenta a abordagem nutrição comportamental que foi criada pelo nosso instituto, que ganhou esse nome por também nossa iniciativa. Nós já fizemos outros vídeos e outros textos aqui para explicar para vocês que nutrição comportamental era um nome que não existia em 2014, que nós escolhemos para abordagem que a gente estava ali então, naquele momento lançando e que agora já está bastante consolidada, aí com 8 anos de história, e que escrevemos nesse livro com a sua primeira edição em 2015 e a segunda edição em 2019. Esse, vamos deixar bem claro, é o único livro de nutrição comportamental que existe. Não existe nenhum outro livro de nutrição comportamental, porque nutrição comportamental é uma abordagem que nós nomeamos e que nós criamos. Outros livros podem falar de comportamento como um todo, como esse livro aqui. Comportamento como um todo, porque ele não fala de comportamento alimentar especificamente. Outros livros podem falar de comportamento alimentar, como esse que traz a ciência. Mas se você tem outros livros aí que você acredita que vão nessa linha, tome cuidado, porque muitos que dizem trabalhar com comportamento alimentar sequer conseguem definir bem o comportamento, que é um construto que hoje está cada vez mais trabalhado pela ciência. Outros livros que estão aí podem receber paralelos com o nosso, porque falam também sobre uma abordagem não dieta, porque podem falar também de uma atenção nutricional não prescritiva ou mais humanizada, mas eles não são livros de nutrição comportamental, vamos deixar bem claro, Então, que esse é o único. E nós escrevemos esse livro para trazer, então, essa abordagem que tem uma missão própria, princípios e pilares próprios, para se trabalhar, então, uma nutrição voltada para a mudança de comportamento alimentar. Isso porque nós percebemos há bastante tempo que os nutricionistas precisavam conhecer mais modelos, teorias, estratégias, ferramentas para esse trabalho, já que isso não era classicamente, ainda não é classicamente ensinado na formação básica do nutricionista. Isso vem da nossa história clínica, das idealizadoras do Instituto Nutrição Comportamental, dos nossos parceiros que aqui contribuem também como autores, e da nossa história de pesquisa. E nós continuamos estudando, porque nós também dizemos sempre para vocês que é preciso continuar estudando, porque a ciência avança sempre. E nesse livro, Ciência do Comportamento Alimentar, eu escrevi junto do César Moraes, que é um nutricionista pesquisador ativo na área, e da psicóloga Liane da Haas, um foco sobre a ciência do comportamento alimentar. Esse livro não é baseado em ciência? É baseado em ciência, mas ele traz um aspecto do comportamento alimentar, porque comportamento alimentar não é sinônimo de nutrição comportamental. Comportamento alimentar é um construto amplo, é um foco da ciência do comportamento, que é a ciência que estuda por que fazemos o que fazemos, focado na alimentação. Aqui a gente traz um foco do comportamento alimentar, que é o foco essencialmente dos modelos, estruturas, ferramentas, estratégias para o trabalho da mudança de comportamento na área da nutrição. Porque quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente pode estar falando de muita coisa. A gente pode estar falando de modelos e teorias que fundamentam a ciência do comportamento.
E aqui a gente faz um super mergulho nisso, usando bastante a base skinneriana do comportamento. Skinner, um dos pais da psicologia, né, assim, que descreve, né, um modelo de multicausação do comportamento que a gente usa como base aqui para operacionalizar o comportamento alimentar. Quando a gente fala de comportamento alimentar, a gente pode estar falando de teorias comportamentais que, né, são estudadas desde o século passado também pela psicologia para explicar comportamento. A gente pode estar falando de diferentes terapias, como as contextuais ou de adolescência, na infância, relacionados a isso. Como foi meu desenvolvimento fetal? Qual é a carga genética da minha família? A epigenética também que influenciou aí. E em que ambiente foi esse que eu fui gerada, cresci e vivo? São muitos fatores. Nós ficamos felizes porque esse modelo de multicausação, né, acho que ele é autoral do Sapolsky, nunca vi outro autor, né, descrever dessa maneira, é um modelo que nós trazemos no Ciência do Comportamento Alimentar, né, com Skinner. O modelo de multicausação de Skinner, né, traz, né, a ideia de que parte dos nossos comportamentos são explicados por razões filogenéticas. Tem a ver com a nossa espécie. Nós fazemos porque somos humanos e é por isso que os nossos neurônios, hormônios, etc., funcionam de determinado jeito, porque somos humanos. Só que eles têm a interferência de múltiplos fatores, que tem a ver com genética, com epigenética, mas que são costurados pela cultura, e que tem a ver com ontogênese, que são os processos de aprendizado. Não só o aprendizado que a gente tem, né, no sentido mais tradicional de entender o que minha mãe me ensinou, o que a escola me ensinou, o que a cultura me ensinou, o que esse próprio corpo foi ensinando para esse próprio corpo a partir do seu funcionamento, que vai deixando marcas epigenéticas, inclusive, que Sapolsky fala e que a gente colocou aqui. Skinner não falou de epigenética, claro, porque não existia isso na época dele. A gente também coloca nesse livro, né, a menção ao modelo das 4 causas aristotélicas, que também não era um modelo que a gente conhecia quando escreveu Nutrição Comportamental, né, que nos apresentou isso foi o professor Altair Souza, que é um coautor aqui desse livro, né? Isso para falar, então, né, que essa visão de que as coisas, né, tem muitas explicações, não é nada nova. Aristóteles, então, já falava disso, né? Nas 4 causas aristotélicas, ele diz que tudo tem pelo menos 4 explicações, ou 4 causas, né? Uma causa formal do que a coisa é feita, né? Uma causa estrutural, como essa coisa se junta, uma causa eficiente, né? Como é que isso se comporta, para que isso existe, né? E uma causa final, que seria normalmente relacionada, né, à sobrevivência da espécie, né? Sempre, e a gente coloca também essa aplicação no livro. Então essa foi, né, uma das nossas primeiras alegrias ver isso. E no Nutrição Comportamental a gente tem um foco mais prático, né, baseado em ciência, mas prático para o nutricionista, e a gente discute ali, né, a questão do quanto os comportamentos alimentares são multideterminados, né, que a gente tem, né, razões biológicas para o comer, mas a gente tem as razões econômicas, culturais, sociais, emocionais, psicológicas, que são muito negligenciadas, né, pela ciência da nutrição, que classicamente sempre se debruça mais, né, nas razões, causas biológicas, né? Então as diferenças das faixas etárias e das necessidades nutricionais de diferentes grupos, né? Mas que acaba não olhando e não estudando estes outros aspectos. Então, tudo isso aqui está alinhado de uma maneira muito interessante, com graus de profundidade científica, vamos dizer assim, né? Nessa mesma linha de explicar os comportamentos de uma maneira, então, né, bastante multidimensional, esse livro nos ajuda bastante a entender também, né, que as nossas decisões alimentares não são estritamente racionais quando a gente pensa em mudança do comportamento. E esse também, né, é um foco que a gente faz de novo, né, aqui, e que a gente já está falando e defendendo aqui o tempo inteiro, né, dizendo que essa história, né, de simplesmente fazer orientação nutricional, né, e coma isso porque é bom para isso, não coma isso porque é ruim para aquilo, não está
funcionando, e por isso que um dos nossos pilares é uma orientação não prescritiva, né? E daí trazer modelos, teorias, estratégias que trabalham de outra maneira. A partir dessa proposta das categorias que o Sapolsky faz aqui nesse livro, ele vai seguir nos capítulos, né, por esse caminho, né? Os capítulos se chamam, então, um segundo antes, de segundos a minutos antes, de horas a dias antes, né? Assim, onde ele vai trazendo, né, esses aspectos, né? E ele começa, então, com esse, né, um segundo antes, né? Assim, detalhando, né, os diferentes pontos do nosso sistema nervoso, né? E as coisas que acontecem nesse sistema nervoso, tá? Mostrando como tudo está interligado o tempo todo, né? A gente gosta muitas vezes de compartimentalizar as coisas em caixinhas, né? Essa área faz isso, essa faz aquilo, né? Mas está sempre tudo junto e misturado. Que nós apresentamos de uma maneira também mais estruturada, mais científica no Ciência do Comportamento Alimentar, né? Ao apresentar os aspectos homeostáticos e não homeostáticos do controle do apetite, que é como essa área da ciência tem nomeado mais as coisas, né? E que hoje está inserido no nosso curso de capacitação em nutrição comportamental, este olhar, né? Que não está exatamente aqui. Aqui a gente mastiga isso um pouco mais para o nutricionista entender, né? Assim, que existe, vamos dizer, um controle mais biológico e um controle mais cognitivo, né, da questão alimentar, sem se adentrar muito aos aspectos neurobiológicos que a gente mastiga mais aqui, e que o Sapolsky, né, daí como neurocientista, vai a fundo, tá, falando dos papéis do córtex ventromedial e do córtex lateral e assim por diante, né? E aí, então, distinguindo as regiões onde ocorrem, né, as integrações entre as coisas no nosso cérebro, né? O córtex pré-frontal dorsolateral é o nosso ponto aí mais relacionado com a cognição, vamos dizer assim, né? Uma parte mais deliberativa aqui no sistema nervoso, mais racional, né, das nossas decisões. Só que nenhum mecanismo de decisão acontece, né, de maneira plena sem ligação com o córtex pré-frontal ventromedial, que é o que faz comunicação com o sistema límbico, aquele que cuida das nossas emoções. Então, quando a gente pensa em decisões, inclusive as alimentares, né, isso não acontece sem comunicação entre essas duas regiões. Aí eu quero de novo ler Sapolsky para vocês. Ele diz, né, que infelizmente as pessoas insistem numa dicotomia entre essas duas coisas, razão e emoção. Basta comer. Que esse negócio é esse? Já, mas veja bem, me sinto assim. Ele diz, quem faz essa dicotomia entre pensamento e emoção, em geral, prefere o primeiro, pois considera a emoção suspeita, ela sabota a tomada de decisões, fazendo a pessoa ficar sentimental, cantar alto demais, vestir-se de forma extravagante, ter uma quantidade perturbadora de pelo no sovaco. Ele é engraçado. Sobre essa ótica, deveríamos nos livrar do córtex pré-frontal ventromedial. Assim seríamos mais racionais e funcionaríamos melhor. Só que daí, claro, ele traz muita pesquisa no livro e diz, né, que isso não é o caso, porque há vários registros de pacientes com lesão no córtex pré-frontal ventromedial que não só têm dificuldade de tomar decisões, como fazem péssimas escolhas. Estudos demonstram que essas pessoas têm pouco discernimento a escolher amigos e parceiros e não mudam de atitude com base em feedbacks negativos. Deu errado, mas ele, né, mesmo assim, não muda, não consegue trocar por opções melhores, mesmo quando sabe o significado do feedback negativo. Consegue aplicar isso para alimentação? Ele diz que isso acontece, a pessoa mesmo, então, sabendo o significado, não consegue fazer uma troca melhor porque ela não consegue sentir isso em suas vísceras, deixando, portanto, de modificar o seu comportamento. E numa página subsequente aqui ele traz uma frase também muito interessante, que você decide como você se sente
com base nos sinais do seu corpo. E os sinais não são só físicos, eles são sinais também emocionais. Ele diz então que uma visão simplista é que o córtex pré-frontal ventromedial e o outro córtex dorsolateral travam uma batalha perpétua de dominação entre emoção e cognição. Mas enquanto a emoção e a cognição podem ser de alguma forma separáveis, é raro que elas estejam em oposição. Pelo contrário, estão interconectadas numa relação colaborativa e necessária para um funcionamento normal. Percebe então que uma decisão não vai ser adequada sem considerar as emoções? A gente, né, tem que racionalizar sim e sentir também, né, as duas coisas. E daí ele segue falando sobre a relação do córtex pré-frontal e sistema límbico, que de novo é o sistema que tem a ver com as nossas emoções, né? E como eles dialogam o tempo inteiro, né? Colocando mais uma questão interessante aqui sobre as escolhas, né? Dizendo que escolher entre várias opções pode implicar uma análise racional de custo-benefício, mas também envolve marcadores somáticos, essa coisa você precisa sentir, simulações internas de como cada resultado seria sentido pelo seu corpo, que são executadas no sistema límbico e relatadas daí pelo seu córtex frontal ventromedial. O processo não é um experimento mental, é um experimento emocional, ou melhor, uma memória emocional de um futuro possível. Denso, né? Esse livro é denso, né? Assim, mas incrível, né? Ao trazer tudo isso. Essa comunicação, gente, de termos que racionalizar e sentir, né? Ela se comunica diretamente a coisas que a gente trabalha nesse livro também, né? Por que usar terapias de terceira onda ou contextuais para ajudar as pessoas a mudarem comportamento? Porque a gente tem que ajudá-las a racionalizar e sentir. Isso se relaciona diretamente ao que a gente conversa aqui também sobre operacionalização do comportamento alimentar, que é o sistema homeostático e não homeostático do controle do apetite. O capítulo 14, onde a gente discute restrição alimentar, transtornos alimentares e obesidade, né? E se a gente quer que o paciente, porque você, profissional, precisa estudar e entender isso. Se a gente quer que o paciente saiba lidar com isso, a gente tem que dar sentido para as ações dele. A gente não tem que dar prescrições e dizer faça isso ou faça aquilo. Como é que a gente pode usar isso? Com aquilo que a gente trouxe para vocês já nessa obra. Ao falar de aconselhamento nutricional, de entrevista motivacional, de comer intuitivo, a gente está trabalhando dessa forma integrada de funcionar, né? A gente precisa entender as cognições e a gente precisa entender as emoções. O funcionamento, então, todo, né, do nosso comportamento alimentar é uma intersecção entre a parte racional e a parte emocional. E o nosso cérebro comunica isso o tempo todo para que a gente tome decisões no final das contas. Se a gente compreende tudo isso aqui, quem afirma que basta estar motivado para fazer alguma coisa, né, não está entendendo direito. Quem afirma que basta estar motivado, inclusive para a restrição alimentar não funcionar com efeitos deletérios, não leu nada disso e ou não entendeu nada disso. Vamos falar então de mais uma intersecção muito legal destes 3 livros. E aí é muito legal quando a gente vê, de novo, um neurocientista famoso, num livro super interessante e denso, também reforçando as questões relacionadas à restrição alimentar. Bom, vocês sabem que um dos nossos pilares é educar as pessoas sobre os efeitos e as consequências das dietas restritivas, né? Nós trazemos esse background dos transtornos alimentares, onde isso é uma verdade incontestável, né? E trazemos isso porque, infelizmente, a ciência da nutrição ainda é muito pautada na restrição,
Tá? E, infelizmente, polêmicas com relação à restrição persistem, né? Porque a gente tem um problema até em delimitação de termos, né? Até a própria história do termo dieta, que acho que está todo mundo aqui que é nutricionista cansado de saber, que veio do grego daita, que tem a ver com estilo de vida, e quando a gente está falando aqui de efeitos da restrição, a gente não está falando de dieta dietoterapêutica, né? Por isso, cada vez mais, sim, é importante delimitar os termos, né? Para a gente poder falar do impacto disso na saúde. A gente já explicou isso aqui no Nutrição Comportamental, o que a gente estava chamando de restrição alimentar, né? E a gente tem um extenso capítulo aqui, né, que fala, né, sobre as consequências das dietas. Né? No Ciência do Comportamento Alimentar, a gente volta a essa temática, né, deixando muito claro que a gente usa restrição aqui do jeito que a literatura científica se refere ao termo dietary restraint e restrained eaters, os comedores que vivem em restrição. Né? Restrição entendida como alterações alimentares autoimpostas que mudam a quantidade e a qualidade dos alimentos ingeridos com o intuito de controlar ou alterar o peso corporal. Tá? Cada vez mais, né, a parte cognitiva da restrição precisa ser compreendida dentro desse processo. E se a gente enxerga de novo, né, os comportamentos de uma maneira multifacetada, com controles de várias áreas cerebrais mais racionais e mais ligadas à emoção ou mais emocionais, né? A gente entende isso, né? E entende que a mentalidade de dieta, né, é algo que com certeza tem efeitos deletérios comprovadamente. Nesse livro, além do capítulo de consequências das dietas, a gente tem um capítulo explicando o que é mentalidade de dieta, né? Esse é um termo que foi cunhado por uma psicanalista inglesa, que é a Susie Orbach, e é daí que a gente usa, né, essa história da mentalidade de dieta, porque tem gente que nem está fazendo dieta no sentido concreto da palavra, mas está sempre com, né, uma mente em termos de restrição nesse sentido, né? Aqui no Nutrição Comportamental, além de falar do conceito das dietas, de um histórico, né, também das dietas restritivas, a gente discute por que elas não funcionam, né? Falando desde alterações do metabolismo e gasto energético, efeito sanfona, eficiência calórica, considerações sobre os tipos de dieta, né? E um aspecto importante que vai ser mencionado no Ciência do Comportamento Alimentar de novo e pelo Sapolsky, né, que é a questão do impacto para fome e apetite. Né? A gente destaca aqui, então, né, o quanto uma das piores consequências da prática de dieta está relacionada a isso, né? Porque se o indivíduo não confia nos seus próprios sinais de fome para comer, no que ele vai confiar? Se ele não sente, né, racional e emocionalmente, né? E se ele não sabe quando começar a comer, como é que ele vai saber quando parar, né? Que essa disfunção pode gerar descontrole e compulsão, tá? Que são aspectos, né, importantes das consequências que a gente retoma aqui de novo, né? Inclusive procurando detalhar diferenças, né, entre esses conceitos, né? Então, que as dietas, além das consequências, né, de irritabilidade, impactos metabólicos no maquinário, né, do apetite da fome, né, trazem pensamentos mais obsessivos com relação à comida, estresse de seguir guias ambientais, desconexão que se instaura com sinais reguladores do comer, desinibição e descontrole alimentar, compulsão, fissura, impulsividade. Termos que depois a gente vai procurar, né, aqui, né, diferenciar, né, porque a gente pode comer em exagero, né, por ter sido previamente inibido pelas dietas restritivas, né, o que configura essa desinibição para comer, então, porque nem todo comer em exagero é desinibição, mas a desinibição pode ser vinculada a um comer exagerado, em decorrência de uma restrição prévia, que é considerada um evento de impulsividade. Né? E essa desinibição, estudada por vários trabalhos, né, especialmente muitas vezes por comidas mais palatáveis, ocorre de uma maneira muito importante para aqueles que fazem dietas restritivas
de maneira recorrente, porque essas pessoas pensam, inclusive, que violaram a dieta, mentalidade de dieta, uma questão cognitiva, né? E em momentos de instabilidade emocional, uso de álcool, ou em momentos de sobrecarga cognitiva, né? Isso tende a acontecer com mais frequência, são o que os trabalhos mencionam mais. Falei que o behave ou comporte-se não fala especificamente de comportamento alimentar, mas um leitor atento e entendido, né, vai captar as coisas que ele coloca aqui a respeito. Acabei de falar para vocês aqui que no Ciência do Comportamento Alimentar, né, a gente escreve quais são as situações, né, em que há mais risco de descontrole alimentar e desinibição, passando pelo estresse. E o Sapolsky escreve que indivíduos estressados fazem escolhas espantosamente ruins, afogados pela emoção. A pessoa que vive em restrição crônica é exatamente essa pessoa estressada o tempo inteiro. E ele escreve uma outra coisa aqui bem interessante quando ele está falando dos efeitos da recompensa. Esse é mais um capítulo onde a gente se comunica bem aqui, mas não vai dar tempo de falar disso, né? Quando ele explica os mecanismos de recompensa, né? Aqui é uma grande intersecção entre os nossos estudos e os nossos alinhamentos. Ele diz assim: a comida provoca a liberação de dopamina em indivíduos famintos de todas as espécies, com uma particularidade entre os seres humanos. Mostre a foto de um milkshake a alguém que acaba de tomar um, e raramente a ativação dopaminérgica, pois existe saciedade. Mas entre indivíduos que estão em dieta, página 70 do livro, há uma maior ativação. Se você está empenhado em restringir seu consumo de calorias, tomar um milkshake apenas faz você querer mais um. Vejam a explicação, né? Aqui de novo, né? Neurobiológica, né? De tudo isso. E quando ele explica mais à frente de novo os mecanismos de recompensa, né? Inclusive falando da passagem do tempo, uma coisa que a gente trabalha no Ciência do Comportamento Alimentar, o efeito do tempo. Né? Assim, como é que a gente funciona quando a recompensa é imediata ou quando ela é futura, né? Porque os estudos, né, da psicologia comportamental passam por isso. Ele escreve também assim: quando você sabe que o seu apetite será saciado, o prazer vem mais do apetite do que da saciedade. Isso é importantíssimo, ele diz, palavras do Sapolsky. A questão da antecipação da recompensa. O prazer, muitas vezes, gente, da recompensa não é quando você come. É quando você já sabe que vai comer e ter o seu apetite saciado. Isso faz uma diferença enorme, né? Então, nesse processo. Então, até no quesito restrição alimentar, né? Esses 3 livros, né, estão alinhados, né? A gente fala aqui no Ciência do Comportamento Alimentar, né, que além da chamada fome de jejum, que é a fome homeostática, a falta de calorias, a falta de nutrientes, né, aumentar os nossos pensamentos espontâneos sobre comida, pensar em comida, né, constantemente, que é um mecanismo também da memória de trabalho cerebral, né? Isso funciona como um guia, né, para a gente perceber mais comida no ambiente, né, quando a gente está realmente restrito. Né? A privação alimentar, né, aumenta a vulnerabilidade ao comer em virtude do ambiente. Todos nós estamos num ambiente cheio de comida. Para quem isso pega mais? Para aqueles que estão em restrição. E tem estudos que mostram que até o planejamento de uma dieta pode predispor a desinibição para pessoas que vivem de restrição, né? O problema, né, a gente escreveu aqui, é que mesmo diante de todo esse conhecimento, o foco na restrição se mantém como uma panaceia no quesito melhora da alimentação, sempre se valendo da ideia de controle para obter a contenção dos excessos alimentares, sem considerar toda a conjuntura daquilo que está envolvido na regulação do que comemos, o que acaba por piorar o problema. Se há uma coisa que a gente também não propõe no nosso foco de trabalho com mudança alimentar e no foco da abordagem nutrição comportamental, é controle. Na verdade, a gente está propondo cuidado, né, que é um paradigma, né, do trabalho da Marcela Vilela, que já teve no nosso congresso, já escreveu aqui no nosso Nutrição em Foco, né, assim,
O problema é que a gente só aprende, né, essa nutrição focada em prescrição. E aí, né, é título de muitas das nossas aulas, a questão é que o nutricionista fica, então, mas se não é dieta, é o quê, né? O quê? Uma série de modelos, de ferramentas, de estratégias que nos ajudam a trabalhar a mudança de comportamento com cuidado. A proposta não é jamais dizer para a pessoa tenha foco, força e fé e controle-se, de maneira nenhuma. É ajudá-la a entender o que molda o seu comportamento. Um comportamento, então, né, que vai tendo categorias desde um segundo antes até a minha ancestralidade, um comportamento que tem aspectos filogenéticos, ontogenéticos, culturais, costurados pela epigenética, um comportamento que tem pelo menos 4 causas aristotélicas, um comportamento moldado, né, por um sistema nervoso, né, de diferentes e complexos aspectos, mais cognitivos ou mais racionais, que se comunica o tempo inteiro e que não pode ser compartimentalizado. Tá? Esse é o comportamento alimentar, que é sim uma coisa complexa, tá? Mas que temos condição hoje de estudar muito mais. Então, se você gosta de mergulhar em fisiologia, neurobiologia, livro super recomendado para entender como as coisas se processam realmente para que um comportamento aconteça. Se você quer entender mais a ciência do comportamento alimentar, a gente recomenda que você mergulhe aqui com a gente, né, com esse olhar científico, então, né, com aplicações para a prática clínica e para pesquisa na área de comportamento alimentar, porque, claro, a gente precisa produzir muito mais pesquisa na área de comportamento alimentar, especialmente como nutricionistas, porque os maiores autores dessas pesquisas não são nutricionistas, são psicólogos, são neurocientistas, são outros profissionais, porque a nutrição não tem essa tradição. E foi por isso que a gente veio defender esse olhar na nutrição. Mas, de novo, esse é o único livro sobre nutrição comportamental. Esse aqui é de comportamento alimentar. Esse aqui é de comportamento como um todo, tá? Com paralelos que eu apresentei para vocês aqui de maneira resumida, tá? Porque tem outros que a gente pode aqui conversar em outros momentos, mas que também tem diferenças, tá? Que precisam ser entendidas e respeitadas, né? Se a gente quer ser profissionais éticos, modernos e eficientes, trabalhando com essa área super interessante que é o comportamento alimentar. Até a próxima!